Que Jesus, esse mestre amoroso, Ele possa conduzir a nossa fala, que nós possamos, na noite de hoje, ao sairmos daqui, levarmos um pouquinho da esperança proposta pelo Mestre Jesus. Início de ano ainda, não é? 23 de janeiro de 2019. Conseguimos perceber que o tempo está passando rápido? Olha só, na próxima semana já estamos entrando no mês de fevereiro. O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que é que nós estamos fazendo com essa grande oportunidade que Deus nos dá de termos iniciado mais um ano, de termos ingressado nessa escola? Esse tema que eu trouxe para a nossa reflexão na noite de hoje, e eu trouxe também alguns questionamentos. Vamos iniciar pelo primeiro questionamento: o que vem a ser a vida? Nós já nos perguntamos o que vem a ser a vida. Nós falamos em vida, mas muitas vezes nós não nos questionamos, nós não perguntamos o que vem a ser essa oportunidade da vida. No livro Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier, bem no início dessa obra, André Luiz ele faz uma reflexão muito profunda ao se deparar com a continuidade, ou seja, com a imortalidade do espírito. Ele faz uma reflexão interessante e ele diz assim: a vida não cessa, a vida é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos diversos e etapas. Também recebe afluentes de sabedoria aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidades antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Olha só, que mensagem profunda, que sentimento foi esse que André Luiz teve ao se deparar com a continuidade da vida. Sendo assim, se nós pararmos para refletir um pouquinho, nós podemos até afirmar que a vida é uma grande universidade. Olha só, onde nós passamos por muitas etapas, onde nós vamos nos aperfeiçoando, nos especializando em tal curso, em uma existência, em outro curso, em uma nova existência. Rose, o que significa essa sequência de existências, essas múltiplas existências? Se nós buscarmos lá em O Livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec, ele indagou aos benfeitores espirituais qual o objetivo da encarnação. Qual é o objetivo de encarnarmos, reencarnarmos, desencarnarmos novamente, reencarnarmos novamente? Eu lembro que uma vez eu estava em um grupo de estudos, inclusive eu fazia parte do mesmo grupo que o nosso irmão Jorge, e eu lembro de uma irmãzinha que ela fez essa pergunta. Ela disse: por que é que a gente encarna, desencarna, reencarna novamente? Parece uma coisa cansativa, não é? Fica um pouco cansativo isso. Bem, para essa pergunta de Allan Kardec, os benfeitores responderam que Deus impõe a encarnação aos espíritos a fim de que eles possam progredir, ou seja, o aperfeiçoamento. Então nós passamos por muitas existências dentro de uma só vida, ou seja,
nós passamos pelas novas experiências através das reencarnações. Tudo dentro da vida, pois a vida ela não para que essas sequências aconteçam. Então, nós vamos passando pela universidade, nós vamos passando pelos cursos, nós vamos retornando e passando por novos cursos. Muito bem. E aí uma nova pergunta. O que vem a ser a Terra? Nós já paramos para imaginar a Terra, o nosso planeta? O que vem a ser a Terra? Se a vida é uma grande universidade, a Terra é o campo de trabalho. É na Terra que nós vamos exercitar aquilo que nós já conseguimos compreender. Então, a Terra é esse campo de trabalho. Meus irmãos, e agora uma pergunta muito interessante. Alguém aqui, ao reencarnar, alguém aqui, ao nascer, vai direto para a universidade? Não, né? Nós precisamos passar pelo jardim de infância, né? Nós precisamos passar pela escola, pelo primário, não é assim? E onde está essa escola? Onde fica essa escola? Jesus, o ser mais iluminado que passou pela terra, que usou umas vestes carnais semelhantes às nossas, ele também passou pela escola, sem reclamação. Olha só, e nos deixou um grande exemplo. No livro Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier, tem uma passagem belíssima em que Maria, a mãe de Jesus, ela conversa com a sua prima Isabel. E as duas têm aquela conversa maternal. Para compreender essa conversa de Maria com a sua prima Isabel, nós precisamos ter um coração maternal, só para podermos compreender esse diálogo das duas. As duas conversavam quando Isabel disse assim: muito me impressiona João Batista, meu filho, com tão pouca idade e já tão envolvido com as questões espirituais. Por vezes eu vou encontrá-lo refletindo em profundas reflexões. Muito me admira. E Maria então respondeu: ao meu ver, essas crianças trazem uma nova luz para a humanidade. Meu filho também é assim. Referia-se a Jesus. Envolvendo-me o coração em incessantes cuidados, preocupações. Por vezes eu vou encontrá-lo à beira do rio, conversando com as lavadeiras, ou conversando com viajores, sempre com uma palavra de esperança, sempre com aquela generosidade. Mas mesmo sabendo que os nossos filhos estão tão voltados à questão espiritual, nós mães temos essa preocupação. E ela então diz: há alguns dias eu fui até o templo e pedi aos sacerdotes para que dessem uma colocação ao meu filho, um encaminhamento para Jesus. Mas o tempo passou e Jesus me questionou. Sabe quando aquele filho nos questiona?
Quando nós fazemos alguma coisa, nosso filho nos olha e diz: mãe. Foi assim que Jesus agiu. Ele disse: mãe, o que queres tu de mim? Acaso eu não tenho dado testemunho de minha comunhão com meu Pai que está no céu? E Maria, então, surpresa com aquele questionamento, ela responde: meu filho, eu tenho cuidados por ti. Compreendo que você necessita de um melhor encaminhamento para a vida. E Jesus então responde: toda ocupação útil e generosa é preciosa, mas compreendo que o meu Pai que está no céu quer de nós toda a exemplificação boa. Olha só a resposta de Jesus: o meu Pai que está no céu quer de nós toda a exemplificação boa, mas eu vou procurar então aquela que seja a melhor escola. E a Maria ficou assim: como é que ele vai procurar aquela que seja a melhor escola? E no mesmo dia, Jesus procura o seu pai José, e com muita humildade ele lhe pede uma ocupação, ele lhe pede para ajudá-lo na carpintaria. Olha só, Jesus pede a seu pai José para ajudar no trabalho de carpintaria. Não está ainda. E Maria então, ela finaliza a sua conversa com a prima Isabel. E ela diz assim: Jesus aperfeiçoa a madeira na oficina. Deus, então, volta só um pouquinho, acho que é isso. Aqui. Não, mas pode deixar, pastora. Se você não conseguir passar, não tem problema. Ele aperfeiçoa a madeira da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Olha só, enchendo o lar com a sua doce alegria. Desde então, diz ela anteriormente, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e do esforço próprio. Então, meus irmãos, a primeira escola das almas é o nosso lar. É lá que nós vamos iniciar esse processo. É lá que nós vamos aprender a como lidar com o macro. É o micro. É o nosso cantinho de amor. É o lugar onde nós reencontramos os nossos amores do passado. Mas é também onde nós precisamos fazer ajustes. É onde nós precisamos fazer reparações. E trazendo aqui para terra a terra, como é que nós estamos lidando com os nossos amores lá, naquela escola onde todos nós fomos matriculados, que é o nosso lar. Nós fomos matriculados lá. Lá se inicia o grande processo, quando eu aprendo a amar o meu mais próximo como a mim mesmo. Não é assim? Lá eu aprendo a amar a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos. Não é assim? Lá nós vamos exercitando esse sentimento tão nobre e tão puro, que é aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus chegou e ele não desfez as leis. Ele não veio destruir as leis,
mas Ele simplesmente simplificou. Ou seja, Ele nos disse claramente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se naquela nossa primeira escola nós não aprendermos a nos amar, a nos respeitar, como é que nós vamos nos lançar para a universidade? Vejam bem, como que eu vou me lançar se eu não aprendi a respeitar aquele que está ali, mais próximo, aquele com quem eu posso contar nos momentos de dor, no momento de desespero, no momento de angústia? Como é que eu vou me relacionar no meu campo de trabalho? Como é que eu vou me relacionar na rua com aquelas pessoas com quem eu não tenho intimidade nenhuma e que não me parecem tão caros assim? A partir do momento que eu tenho respeito pelo meu esposo, aquele companheiro querido, a partir do momento que eu tenho respeito pela esposa, aquela pessoa que está ali ao meu lado, nos melhores e nos piores momentos também, a partir do momento que eu tenho respeito pelos meus filhos, aqueles presentes que Deus me deu, a partir do momento que os meus filhos têm respeito pelo pai e pela mãe, compreendendo que ali está o colo sagrado, o berço sagrado, essa pessoa está preparada para a grande universidade. Mas nós precisamos compreender isso. E como nós temos ainda dificuldade, não é? Todos nós. Mas tudo bem. Tudo faz parte do processo. Sabe por que nós sofremos, meus irmãos? Sabe por que a dor e o sofrimento? Por que a nossa angústia? Porque nós sabemos, as leis de Deus, elas estão escritas em nossas consciências, e nós sabemos que nós estamos no planeta Terra, que nós fomos matriculados na escola das almas, que nós estamos passando pela grande universidade que é a vida, porque existe um objetivo, existe uma razão. Nós precisamos nos melhorar, moral e intelectualmente. Mas nós sofremos porque nós queremos o imediatismo. A partir do momento que eu me deparo com a doutrina espírita, pelo menos comigo foi assim, eu queria ser uma pessoa melhor. Lógico, eu estou lá estudando o Evangelho do Cristo, eu participo de um grupo de estudos, e eu tenho então o dever de me tornar uma pessoa melhor. Só que eu não respeito o meu tempo, eu me cobro demais, eu não me perdoo por ser frágil ainda. Vejam bem, frágil. Certa vez Jesus disse a Levi, o homem na terra, ele é muito mais frágil do que perverso. Ou seja, nós não somos perversos, nós não somos ruins, nós somos frágeis, mas nós não conseguimos respeitar esse tempo, que é um processo. O nosso melhoramento, as nossas mudanças, a reforma íntima, é um processo que muitas vezes é lento mesmo. E se eu não me perdoo porque eu falho aqui, porque eu caio ali, eu não consigo seguir adiante. A pessoa culpada, ela é presa, ela fica algemada na culpa, na dor, e enquanto ela estiver se sentindo culpada, ela não consegue ter um movimento, sabe, aquele movimento de seguir em frente. Eu errei hoje, ok, eu reconheço, ok, eu sou ainda frágil, mas existe em mim uma força que vai fazer com que eu prossiga, que vai fazer com que eu me torne alguém melhor. Mas eu preciso me perdoar, eu preciso compreender por que é que eu ainda não
me dou muito bem lá na minha escolinha das almas? Essa dúvida não é só nossa, meus irmãos. Muitos de nós, e já quando Jesus fazia o culto do Evangelho na casa de Simão Pedro, na humilde casinha de Simão Pedro em Cafarnaum, certa vez, ele conversando, fazendo esse culto, falando sobre Deus, sobre o amor do Pai, em algum momento, a sogra de Pedro lhe fez uma pergunta: Senhor, o que vem a ser a nossa vida no lar? Olha só, olha a pergunta: o que vem a ser a nossa vida no lar? E Jesus então ficou aguardando que ela dissesse algo a mais. E ela então continuou dizendo: por vezes iniciamos a tarefa entre flores. Olha só, por vezes iniciamos a nossa tarefa entre flores. Como é que é o casamento? Como é que é o início de um namoro? Não parece tudo florido? Não é tudo bonito? Não é tudo colorido? É tudo romântico? Se enche de coraçãozinho lá, né? Agora mesmo com o WhatsApp, tu enche de coraçãozinho. Você só fala de coisas bonitas. Então nós iniciamos a tarefa entre flores. Tudo é belo, tudo é bom, tudo é gostoso. Estar ao lado da outra pessoa é maravilhoso. E aí ela prossegue: entretanto, mais adiante, nós vamos nos deparar com espinhos e dissabores. Olha só, nós não nos preparamos para os espinhos e para os dissabores. Nós não nos preparamos para aquela parte que não é tão romântica assim, porque o amor é trabalho. O amor dá trabalho. Nós não vamos ficar sempre naquela fase do encantamento. É trabalhoso. O Papa Francisco, há algum tempo atrás, ele disse: amor é lavoura. E ele fez uma comparação. Ele comparou uma mãe. Vejam bem uma mãe quando tem um filho pequeno. A criança chora de madrugada. A criança precisa ser trocada de fraldas. A criança tem febre, tem cólica. E a mãe deixa de amar o filho por isso? Quem é mãe aqui? Nós deixamos de amar os nossos filhos por isso? Quem é pai aqui? Nós deixamos de amar os nossos filhos porque eles choram à noite? Porque eles dão trabalho? Ao contrário, nós os amamos exatamente da maneira que eles chegaram até nós. Nós amamos sempre. Nós nos compadecemos de suas falhas. É assim, meus irmãos. Amor dá trabalho, só que nós não nos preparamos para os espinhos. E Jesus então, ele responde à sogra de Simão Pedro. Ele diz assim: quando você cozinha a lentilha para servir aos seus familiares, quando você quer levar a lentilha à mesa, como é que você faz? E ela então diz: eu cozinho, eu levo ao fogo para que esteja bem preparada, bem ao sabor, para que os meus amores possam prová-la. Jesus então pergunta: e quando tem uma lentilha endurecida, o que você faz? Ela diz: eu tiro fora para não machucar a boca dos meus amores. Meus irmãos, o lar, segundo Jesus, é o cadinho
sagrado. É ali que nós vamos passar pelo forno. É ali que nós vamos passar por experiências. Ali é que nós vamos conviver com diferenças. Porque na família nós temos pessoas, né? De todas as, não é? Aquela pessoa mais fácil de lidar, aquela pessoa mais difícil, aquela pessoa mais amável, aquela pessoa mais rígida. Ali nós vamos aprender a lidar com as diferenças. Se eu não conseguir lidar com as diferenças daqueles que estão mais próximos, eu terei muita dificuldade de enfrentar os espinhos e os dissabores lá fora. Porque a vida é um convite. A vida é essa grande universidade que eu vou precisar me aperfeiçoar, me graduar. E é através do imenso amor que nós vamos aprender a amar o próximo como a nós mesmos. Se eu amo os meus filhos, eu compreenderei que o filho da minha vizinha também é amado, que ele também tem mãe, que ele também tem pai. E aí eu vou cuidar, eu vou olhar para o filho do meu vizinho com amor. Quando eu compreendo que o meu lar exige respeito, eu vou respeitar o lar do meu vizinho. Quando eu compreendo que o meu local de trabalho é uma bênção, eu vou abençoar o meu local de trabalho. E aí, meus irmãos, nós vamos saindo dessa escola das almas, preparados para um segundo passo, para a segunda etapa, com muita paciência conosco mesmo, nos perdoando, nos aceitando, compreendendo que a reforma íntima não é um martírio íntimo, compreendendo que nós podemos evoluir com muita paciência conosco. A nossa irmã aqui leu um pouquinho a respeito de paciência. Como é difícil encontrar pessoas pacientes. Nós estamos muito atrás do imediatismo. Nós queremos que tudo aconteça ontem. É para ontem. Eu não aguardo o tempo. Eu não permito que as coisas aconteçam. E eu não entendo ainda que tudo está nas mãos de Deus. Por que é que eu não compreendo isso? Por conta do meu egoísmo, né? Nós somos egoístas. Nós ainda queremos fazer as coisas à nossa maneira, do meu jeito. E o meu jeito, muitas vezes, não é o melhor. E aí nós reclamamos de Deus. E aí nós reclamamos do ano, que o ano não foi bom. Passa 365 dias do ano. Eu muitas vezes fico acomodada. Eu muitas vezes não quero o trabalho. Eu muitas vezes não quero os espinhos. E aí eu me recolho. E eu perco a oportunidade de trabalhar nessa seara. Eu perco a oportunidade desse precioso tempo que passa muito rápido. Vejam bem, passa tudo muito rápido, por conta ainda do meu egoísmo. Eu não consigo admitir que as coisas estão acontecendo no seu tempo e que tudo está nas mãos do Pai. Emmanuel, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 11, ele fala dessa questão do egoísmo. E ele fala dessa questão do egoísmo de uma maneira muito poética. Ele diz assim, que o egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra. Vejam bem, meus irmãos, olha, o egoísmo, essa chaga da humanidade tem que desaparecer da terra. Porque o egoísmo, ele retarda o progresso moral. Ele vai retardando o progresso moral. E ao Espiritismo
cabe a tarefa de elevar essa questão moral na hierarquia dos mundos. Ou seja, cabe ao Espiritismo elevar então essa questão. Esse é o dever da doutrina espírita, elevar essa questão moral na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. E Emmanuel, então, acentua: digo coragem, pois que dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Olha só que lindo isso. Vejam bem, meus irmãos, nós estamos na Terra muitas vezes disputando com os outros. Nós achamos que nós precisamos vencer os outros. Nós acreditamos que nós estamos aqui disputando algo com alguém, espaço. Na verdade, a nossa única tarefa é cuidar de nós, é vencer a nós mesmos, é vencer o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa pretensão. Porque o egoísmo é isso. O egoísmo é uma excessiva vaidade, é uma pretensão, é um orgulho. Isso é o egoísmo. Então que cada um, portanto, empregue todos os seus esforços para combatê-los em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a negação da caridade e, por conseguinte, é o maior obstáculo à felicidade dos homens. Quando Jesus esteve entre nós, encarnado, tá? Porque ele nunca deixou de estar entre nós, mas quando ele andou entre nós, todas as mensagens do Cristo foram mensagens de amor. Todas. Ele não exigiu nada, a não ser que nós nos amássemos uns aos outros, que nós compreendêssemos essa mensagem, que nós nos respeitássemos, que nós amássemos, principalmente, tanto que ele deixou esse exemplo de que o lar é a primeira escola das almas. Ele nos deixou então esse exemplo, meus irmãos, para que nós valorizássemos um pouco mais a nossa família, que nós valorizássemos um pouquinho mais quem está ao nosso lado. Se eu adoecer hoje, eu tenho certeza de que eu posso contar com o Sr. Kodama, meu esposo. Então, eu preciso valorizar essa criatura que está ao meu lado. Eu preciso cuidar bem de quem está ali. Eu preciso amar o meu lar, porque o meu lar é o melhor lugar do mundo. Já pararam para pensar nisso? O nosso lar é o melhor lugar do mundo. Tem uma historinha muito bacana de uma jovem. Ela se casou e logo em seguida ela teve seus filhos. E ela tinha sonhos, ela queria trabalhar fora, só que eles moravam muito distante da cidade. E ela reclamava todos os dias ela dizia: meu Deus, eu não suporto mais a minha casa, eu não suporto mais cuidar de filhos, eu não suporto mais lavar roupa, limpar, cozinhar, eu não suporto mais isso. Todos os dias ela fazia as mesmas reclamações. Certo dia, ela e o esposo indo para a cidade e sofreram um acidente de automóvel. E ela, hospitalizada, em estado gravíssimo, ela ouvia os médicos dizerem: ela não sobreviverá. E ela ouvia aquilo, e ela não conseguia se comunicar, mas ela ouvia. Todas as vezes que os médicos se aproximavam, ela ouvia essas palavras. E ela começou a dizer para ela mesma: meu Deus, me ajude a voltar para o meu lar, porque o meu lar é o melhor lugar do mundo. E ela foi repetindo para ela mesma: o meu lar é o melhor lugar do mundo, o meu lar é o melhor lugar do mundo, o meu lar é o melhor lugar do mundo. E ela acordou em seu lar. E ela retornou para o seu lar. Meus irmãos, assim é o nosso lar, assim é a nossa família. O nosso lar é o melhor lugar do mundo.
E a nossa família, muitos de nós achamos que nossa família é problema. Não, a nossa família não é problema. O problema somos nós, que ainda não conseguimos compreender que nós fomos matriculados nessa escola, que nós estamos aqui para evoluir. E deveríamos agradecer por aqueles que nos acolhem, por aqueles que estão caminhando conosco, por aqueles que nos aceitam exatamente do jeitinho que nós somos, porque em casa é que nós nos mostramos verdadeiramente como nós somos. É muito fácil vir aqui e sorrir para um, sorrir para outro, ser simpático aqui, ser simpático ali, mas em casa nós tiramos a máscara. E os melhores elogios que eu escuto em minha vida é quando meu marido me diz: eu gosto de você do jeito que você é, porque ele me conhece exatamente do jeito que eu sou e me ama assim. Então que nós possamos, meus irmãos, nos colocar a serviço do Cristo. Estamos aqui a trabalho, tá? Então que nós possamos nos colocar a trabalho e dizer assim: se eu pudesse, Jesus, eu queria estar contigo, para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te sem mérito, a fim de confortar todos aqueles que sofrem, que choram, que se lamentam. Se eu pudesse, Senhor, eu conversaria com todas as crianças para dizer que não se cansas de pintar a alegria. E seria feliz ao converter-me em modesto recado, dizendo a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, pois que segues conosco lado a lado. Se eu dispusesse de recursos, eu queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer todos aqueles que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, eu sei das imperfeições que eu carrego, e eu venho a Ti como eu estou, e por isso eu rogo, não me deixe a sós por onde vou. Se eu não posso ser conforto, esperança, paz e luz, toma-me o coração, e perdoando as minhas imperfeições, esquece tudo que minha alma almeja, e responda-me com o teu imenso amor, o que queres que eu seja. Meus irmãos, em 2019, vamos perguntar a Jesus o que Ele espera de nós. Vamos nos doar um pouquinho mais e vamos vencer e passar de ano nessa escola das almas. Muito obrigada pela atenção, que Jesus nos abençoe, nos proteja, e vamos construir um 2019 melhor. Que assim seja.